Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada. E esta é a terceira temporada, Sisu na Prática. Na trilha da Escola da Mente, a gente está falando de treino. Treino real. Treino que muda o jeito como a gente se conduz no dia a dia. E hoje a gente vai falar de um treino que muda o jogo. Autoobservação. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Autoobservação não é policiamento. Autoobservação não é culpa. Autoobservação não é viver se corrigindo o tempo inteiro. Autoobservação é consciência. E consciência é o que devolve escolha. Vamos para uma cena bem real. Você termina um dia cansado. Aí vem aquele pensamento: eu precisava ter feito mais. Você olha para a semana e pensa: eu não dei conta. Erra numa conversa e conclui: eu estraguei tudo. O problema não é perceber que algo aconteceu. O problema é o que vem depois dessa percepção. Porque dependendo da forma como você interpreta o que aconteceu, a observação vira cobrança. A cobrança vira tensão. A tensão vira defesa, e a defesa impede aprendizado. Quando você se observa com dureza, você não ganha clareza. Você se contrai. Você não melhora a condução. Você começa a se proteger. E aqui eu quero trazer um conceito que ajuda muito a organizar isso. Tim Gallwey, autor do livro The Inner Game, conhecido em português como O Jogo Interior, fala sobre duas dimensões dentro da gente, o Self 1 e o Self 2. O Self 1 é a voz interna que comenta, julga, corrige, cobra e tenta controlar. O Self 2 é a inteligência natural que aprende pela experiência, ajusta pela prática e executa melhor quando existe confiança. A ideia do Gallwey não é desligar a mente. Também não é fingir que o Self 1 não existe. O ponto é reduzir a interferência do julgamento durante a execução. Porque uma coisa é perceber, outra coisa é se atacar. Pensa em alguém se preparando para ser palestrante. Essa pessoa estuda o tema, organiza o roteiro, treina a abertura, ensaia a voz, se prepara com dedicação. Até aqui, a mente crítica pode ajudar. Ela revisa, organiza, ajusta, percebe pontos de melhoria. Isso é útil. Mas imagine essa pessoa no palco. Ela começa a falar. E enquanto fala, uma voz interna começa. Você mexeu a mão demais. Essa frase não ficou boa. Você esqueceu uma palavra. Olha a expressão daquela pessoa. Será que estão gostando? Você está falando rápido. Corrige agora. O que acontece? A pessoa sai da conexão com o público e entra na vigilância de si mesma. Sai da mensagem e entra na autocorreção. Sai da presença e entra no medo de errar. E quanto mais tenta controlar tudo, menos natural fica. A fala perde fluidez. A respiração muda. A mente trava, o corpo endurece, e aquilo que foi treinado começa a escapar. Não porque a pessoa não sabe, mas porque, no momento da execução, o julgamento tomou o lugar da presença. Esse é o jogo interior. O jogo externo é a palestra. O palco, o público, o conteúdo. O jogo interno é o que acontece dentro da pessoa enquanto ela está ali. A autocrítica, a pressão, o medo, a tentativa de controlar cada detalhe. E muitas vezes não é o palco que derruba, é o excesso de interferência interna. Por isso, a autoobservação não é ficar se corrigindo enquanto vive. É perceber com clareza sem se atacar. Existe uma diferença enorme entre dizer: eu percebi que acelerei minha fala, e dizer:
Eu estraguei minha palestra. A primeira frase gera dado. A segunda gera tensão. Uma ajuda a ajustar. A outra prende a pessoa no medo. E isso vale para o palco, para uma reunião, para uma conversa difícil, para uma decisão importante, para a vida. Quando a autoobservação vira policiamento, o self domina. Ele não está observando para aprender, está observando para controlar. E quando você se acusa por dentro, o self 2 perde espaço para agir com fluidez. Porque ninguém executa bem sendo atacado internamente o tempo todo. Por isso, a diferença entre observar e se policiar é tão importante. Observar é perceber com consciência. Se policiar é vigiar com cobrança. Observar ajuda você a entender. Se policiar faz você se apertar por dentro. Observar diz: eu percebi que respondi no impulso. Se policiar diz: você nunca aprende. Observar diz: eu estava cansado e não fiz pausa. Se policiar diz: você sempre estraga tudo. Observar diz: essa situação mostra um ponto de ajuste. Se policiar diz: tem algo errado comigo. Percebe? Na observação, você coleta informação. No policiamento, você cria culpa. E aqui está o ponto central. A culpa até pode dar uma sensação de controle por alguns minutos, mas depois ela cobra caro. Ela gera peso, gera retração, gera medo de tentar de novo, gera defesa e muitas vezes faz a pessoa repetir o mesmo padrão, só que mais cansada. Sisu, na prática, entra justamente aqui, porque Sisu não é se cobrar mais. Sisu é sustentar presença interna mesmo quando você percebe uma falha. É olhar para o que aconteceu sem se abandonar. É assumir responsabilidade sem transformar um erro em identidade. É perceber sem se punir. Eu gosto de uma imagem para explicar isso. Policiamento é juiz. Autoobservação é pesquisador. O juiz procura culpado. O pesquisador procura informação. O juiz quer fechar o caso. O pesquisador quer entender o processo. O juiz pergunta: quem errou? O pesquisador pergunta: o que esse dado está mostrando? E isso muda tudo, porque dado ajuda você a ajustar a rota. Culpa, quando vira rotina, prende você no mesmo lugar. Então hoje eu quero te propor um treino de 7 dias. Eu chamo de diário de dados. Durante 7 dias, no fechamento do dia, você vai responder 3 perguntas curtas. Sem texto longo, sem justificativa, sem tribunal interno, apenas dado e ajuste. Pergunta 1. O que aconteceu hoje de forma concreta? Pergunta 2. O que isso revelou sobre como eu estou me conduzindo? Pergunta 3. Qual é o próximo ajuste pequeno e possível? Percebe? Não tem certo ou errado. Tem dado e ajuste. Não tem ataque, tem direção. Não tem culpa, tem responsabilidade. Vou trazer 2 exemplos. Se o dado for: eu respondi no impulso. O que isso revelou? Eu estava sobrecarregado e não fiz pausa. Ajuste pequeno e possível. Na próxima conversa sensível, vou usar uma frase ponte antes de responder. Se o dado for: eu terminei o dia com a mente acelerada. O que isso revelou? Eu não fiz fechamento do dia e continuei carregando tudo por dentro. Ajuste pequeno e possível. Hoje vou anotar 3 pendências e escolher uma prioridade para amanhã.
Isso é a escola da mente. Consciência sem chicote. Consciência que educa. Consciência que melhora a condução. E tem mais um detalhe importante. Esse treino não é para você se observar o dia inteiro. Não é para monitorar cada pensamento. Isso seria policiamento disfarçado de autoconhecimento. A proposta é fazer um fechamento curto, um momento no final do dia para transformar experiência em aprendizado. Porque quando você fecha o dia com dado e ajuste, entra no próximo dia com mais direção. E o Self 2 ganha espaço para aprender e executar melhor, com menos interferência, com menos cobrança, com mais confiança. Às vezes a melhora não vem de apertar mais, vem de observar melhor. Menos controle excessivo, mais percepção, menos ataque interno, mais ajuste inteligente. E aqui vai uma frase para você guardar. Quem se observa com consciência, aprende. Quem se policia com dureza apenas tenta sobreviver ao próprio julgamento. E agora 2 perguntas para você levar hoje. Você tem se observado como juiz ou como pesquisador? E qual ajuste pequeno você consegue sustentar por 7 dias sem se punir? Antes de encerrar, eu reforço. O e-book do Sisu para 2026 está no link da bio. E se você quiser receber diretamente, me manda e-book Sisu. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive se cobrando demais e talvez precise aprender a se observar com mais consciência e menos dureza. Pode ser alguém que carrega muitas responsabilidades, alguém que está tentando melhorar, ou alguém que precisa lembrar que evolução não nasce do ataque interno. Nasce da consciência bem conduzida. Porque quem se observa com consciência sai do automático, e quem sai do automático começa a escolher. Até o próximo episódio.